estamos fazendo uma revisão para a P2. Então, vamos resolver agora a lista 6. Sobre integração numérica. Então, essa lista aqui que a gente quer resolver agora. Deixa eu só copiar os exercícios. A primeira coisa é usar a regra dos trapézios simples, tá? Então, a regra dos trapézios simples, ela é bem tranquila. Não sei se vocês perceberam, mas aqui nessa parte de integração, nas formas que a gente viu para integração, ó, tanto a forma de trapézio quanto a de Simpsons, a simples ou a repetida, se vocês olharem direito, olharem bem lá as fórmulas, na verdade o que basta você fazer é calcular a função em vários pontos, depois multiplicar esses pontos com algumas constantes e depois somar, né? Então, não sei se vocês perceberem, essa parte de integração, ela de uma forma bem resumida, é isso. No caso aqui da regra dos trapézios simples, né? Então vamos fazer um por um aqui. Então, o A. Eu quero usar a regra dos trapézios simples para calcular a integral de 1 a 2 de e elevado a x dx. Então, só para lembrar o que a gente deveria fazer. Qual que é a regra dos trapézios, né? Então, a regra dos trapézios, o que ela vai dar? Fala que a integral simples, ainda simples no caso, ela vai falar que a integral de 1 a 2 de e elevado a x dx é igual a quê? A distância, né, que é 2 menos 1 dividido por 2, multiplicado por quem? Pelo f do primeiro ponto, que no caso aqui é exponencial, né? E elevado a 1 mais e elevado a 2. Tudo bem? É simples assim. Então aqui vai ficar meio, né? De e mais e elevado ao quadrado. Tá? Se quiser ainda deixar um pouquinho melhor, fica assim, 1 mais e. Tá? Igual não, né? Desculpa. A regra dos trapézios é uma aproximação, então vai dar um valor aproximado. Tudo bem? Então é o comprimento do intervalo dividido por 2, multiplicado pela soma dos valores extremos do seu integrando, nos intervalos. Então é elevado a x, então é elevado a x no ponto 1 e elevado a x no ponto 2. Tá? AB, então integral de 1 a 4, né? De raiz de x, raiz de x dx. Então é aproximadamente o comprimento do intervalo, que é o 4 menos 1 dividido por 2, multiplicado pela raiz de 4 mais a raiz de 1, que são os pontos extremos do seu intervalo, o que vai dar 3 sobre 2, multiplicado por 2 mais 1, dá 9 sobre 2. Tudo bem? AC, exercício C, integral de 2 a 14 de 1 sobre raiz de x. Então, integral de 2 a 14 de 1 sobre raiz de x dx. Isso. Então, mesma coisa, vai ser o 14 menos 2 dividido por 2, multiplicado pelo f de 14, então vai dar 1 sobre raiz de 14,
mais 1 sobre raiz de 2, que vai dar 14 menos 2, 12, 6 vezes 1 sobre raiz de 14, mais 1 sobre raiz de 2. Tudo bem? Então, essa é a resolução da primeira questão. Calcular essas integrais usando a regra dos trapézios simples. Tudo bem? Se tiver pergunta, podem interromper e perguntar, tá? Então, vamos fazer agora 2. A 2 é o mesmo exercício, só que agora usando a regra de Simpson simples também. Tá? Vamos lá. Deixa eu só copiar aqui. Então, são essas integrais que tem que calcular, só que agora usando a regra de Simpson. Então, vamos lá. Regra de Simpson. Simples. Então, o que ele fala? Ele fala que a integral de 1 a 2 de e elevado a x dx é aproximadamente o comprimento do intervalo, que agora é dividido por 3, multiplicado por o e elevado ao extremo das integrais, então e elevado a 1, mais e elevado ao outro extremo, tudo bem? Mais, o que dá? 2 vezes, né? 2 vezes o e elevado ao ponto do meio, né? Então, meio do intervalo que vai de 1 a 2, que é o e elevado a 3, 1 meio. 2 não, é 4, né? Em vez de ser 2, é 4 vezes, sim? Seu trapézio. Quatro vezes, tá? Então, ponto do meio, você calcula ele, multiplica ele por 4. Então, é a soma dos valores da função nos extremos do intervalo, né? Então, é elevado a 1 mais e elevado a 2. E o ponto do meio, né? Então, você tem um intervalo que vai de 1 a 2 e você escolhe o ponto do meio, na regra de Simpson simples. Então, o meio vai dar 1,5. Aí, esse faz 4 vezes a função calculada nesse ponto do meio. Tá? Então, vai dar... Professor, não é 0,5 em cima do 3? Não, acho que é o comprimento do intervalo inteiro mesmo, né? Deixa eu ver. Que o H não é o ponto do primeiro até o meio? Daí... Eu acho que... Peraí. Acho que sim, né? Deixa eu ver. Sim, é verdade. É verdade. Não, verdade. Então, aqui tem uma correção. Verdade, aqui é... Então, é a distância de um ponto por seu seguinte, né? Obrigado, é isso mesmo. 0,5. Isso, obrigado. Então, é meio. Meio.
Então, meio, 1 sobre 2, 1 sobre 2, né? Então, dá 1 sexto de e mais e elevado ao quadrado, mais 4e elevado a 3 sobre 2, se precisa. Tudo bem? Não, legal. Então, é isso. Então, só não esquecer, então, que o termo do meio se multiplica ele por 4, e aqui, de fato, é a distância em cada um dos pontos, né? Então, quando você colocou um aqui no meio, então a distância desse para esse é meio, e a distância desse para esse é meio, tá? Legal. Então, essa é a B, pela regra de Simpson. Aqui não tem muito o que simplificar, né? Então, fica desse jeito mesmo. A B é a integral de 1 a 4 de raiz de x. Integral de 1 a 4 de raiz de x dx. Então, isso é aproximadamente... Então, 1 a 4, 1 a 4... Então, a distância aqui é 3 dividido por 2 dá 1,5, né? Então, aqui vai ser 2,5. Isso, né? Então, aqui é 2,5, porque aqui a distância é 1,5, tá? Então, H... Então, é isso. Aí, só para eu não confundir de novo, o H é 1,5 aqui nesse caso. É 1,5, tá? Isso. Então, H aqui é 1,5, né? Porque 1,5 até chegar a 2,5, depois 2,5 até 4, a distância de cada um dos lados é 1,5. Então, aqui vai ser 1,5 dividido por 3. Aqui você faz o F calculado num dos pontos, mais o F calculado no outro ponto, mais 4 vezes, né, o ponto do meio, que é o H, que é a raiz de 2,5, né? 5 sobre 2, se for ajudar. Então, aqui vai dar 3, aqui você pode escrever 1,5 como 3 sobre 2, então vai dar 3 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2. Então dá isso, dá meio, multiplicado por 2 mais 1, 3 mais 4, aí de 5 sobre 2. Tá? Então esse é o valor da B. Acho que não dá para melhorar mais isso aqui. Tá bom. Agora C. C é a integral de 2 a 14. Então, integral de 2 a 14 de 1 sobre raiz de x dx. Tá? Então, de 2 a 14 tem 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, o que eu estou pensando aqui é o intervalo 2, 14, e o meio é 8, né? E aqui tem 6 e aqui tem 6. Então, H aqui é 6. Então, isso aqui vai ser igual a 6 sobre 3, multiplicado pelo F de um ponto, 1 sobre raiz de 14, mais 1 sobre raiz de 2, mais 4 vezes 1 sobre raiz do ponto do meio, que é 8, né? Tudo bem? Tá, então, a menos de simplificações possíveis, esse é o resultado da C. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Uma questão? Legal? Então,
Mas vocês percebam, né, que essa parte de integração aqui, a gente nem está fazendo derivado, né? A gente simplesmente está calculando a função em alguns determinados pontos, tá? Alguns pontos pré-definidos por você. E depois é só, né? Você só faz uma soma, talvez multiplicando alguns termos por algumas constantes, tá? Porque essa na verdade, é a filosofia que é chamada de formas de Newton-Cotes. Que a ideia é você calcular a integral. Calcular não, obter uma aproximação da integral. E para isso você só calcula f em alguns determinados pontos. Você calcula f em determinados pontos, aí você faz uma espécie de combinação linear com esses pontos e pronto. Essa é a sua aproximação linear, tá? Legal? Uhum. Vamos fazer agora 3. Lá, as integrais a seguir para a regra dos trapézios repetida 3 vezes. Então, vamos... Então, repetir 3 vezes no trapézio significa que você tem que fazer o intervalo 0, 1. Você tem que repetir 3 vezes, né? Então, você tem que fazer... Você colocar mais 2 pontos, porque você faz, então, esse seu intervalo 0, 1, né? Que é o extremo da sua integração. Então, repetir 3 vezes quer dizer que você vai dividir em 3 intervalos iguais, tá? Então, em particular, o H vai ser 1 sobre 3, tá? Então, cada pedacinho aqui vai ter comprimento 1 sobre 3. Em particular, esse ponto é 1 sobre 3, esse aqui é o 2 terços. Bem? Então, você vai calcular, fazer a regra dos trapézios 3 vezes, é você calcular a regra do trapézio aqui nesse intervalo, depois nesse intervalo, depois nesse intervalo. Então, nesse caso, então, integral de 0 a 1, x ao quadrado dx, vai ser aproximadamente o h sobre 3, então é 1 terço dividido por 2, multiplicado por f do ponto extremo, tá, deixa eu só... Então, para facilitar, por exemplo, você não quer ficar lembrando das fórmulas, você sabe como é que é a regra dos trapézios de forma unitária. Então, por exemplo, você pode fazer isso, integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Você pode fazer assim, ó, você pode fazer a integral de 0 a 1 terço de x ao quadrado dx, mais a integral de 1 terço a 2 terços de x ao quadrado dx, mais integral de 2 terços a 1 de x ao quadrado dx, tá? Então aqui de fato é uma igualdade que você só quebrou o que você está integrando em 3 partes, tá? De 0 a 1 terço, de 1 terço a 2 terços e de 2 terços a 1. O que agora que você faz? Em cada um dessas integrais você aplica a regra dos trapézios simples. Então, isso aqui vai ser aproximadamente... olhando só essa integral, como é que era a regra de trapézio só para essa parte? Era 1 terço dividido por 2, multiplicado por quem? Pelo valor do integrando num dos extremos, que vai dar 0, mais o valor do integrando em outro extremo, que vai dar 1 terço ao quadrado, que vai dar 1 nono. Tudo bem? Aí você faz agora outra parte, que é essa parte dessa integral, vai dar 1 terço dividido por 2, multiplicado por um extremo aqui ao quadrado, vai dar 1 nono, mais o outro extremo, que é o 2, vai dar 4 nonos. Tudo bem? Mais a última parte, de novo o comprimento do intervalo é 1 terço, você vai dividir por 2, multiplicado por um dos extremos, f calculado em um dos extremos, que vai dar 4 terços, 4 nonos, mais a f calculada no outro extremo, que vai dar 1 ao quadrado, vai dar 1. Tudo bem? Então aqui vai dar 1 sexto
aqui tudo tem a mesma coisa, né? 1/6. Então aqui vai dar 1/9 mais 5/9 mais 13/9. Então aqui vai dar 18, 19, 19, 19 sobre 54, né? Tudo bem? Então essa que é a resolução do item A da questão 3. Certo? Certo? Agora vamos fazer a integral de 1 a 6 de raiz de x mais 1. Então 1 a 6, né? Então você vai de 1 até 6. Então você vai 5 terços, né? Aqui é mais chato. Então o H seu vai ser 6 menos 1, que é 5 dividido por 3. Tá? 5 terços. Então aqui vai ser 8 terços, né? Que é 8 mais 5, 13. Legal? Então, integral de 1 a 6 de raiz de x mais 1 dx. Tá. Então, aqui eu fiz como que é a ideia principal, né, do que era a regra dos trapézios simples, que era repetir 3 vezes, você dividia o intervalo em 3 vezes e aplicava a regra simples de cada uma das partes. Mas na aula a gente viu que tem uma forma, a gente consegue escrever isso aqui numa forma fechada, né, que seria o h sobre 3, né, então seria 5 terços dividido por 3, por 2, aí multiplicado pelo o valor da f num dos extremos, então vai ser raiz de 2, mais o valor da f calculado no outro extremo, que vai ser o raiz de 7. Aí outra, mais 2 vezes o valor da f nos pontos do meio. Então ia ser mais 2 vezes a raiz de 8 terços mais 1, dá 11 terços, né? Mais raiz de 13 sobre 3 mais 1, então vai dar 16 sobre 3. Então dava dessa forma. Então aqui vai dar 5 sextos, né? É disso que está aqui dentro, né? Então raiz de 2, mais raiz de 7, mais 2 vezes raiz de 11 sobre 3, mais 2 vezes o raiz de 16 sobre 3. Tudo bem? Então esse é o item B. Tá legal? Vamos fazer o C. Então C é a integral de 2 a 5. Integral de 2 a 5. 3x ao quadrado menos x dx. Isso, né? 3x ao quadrado menos x dx. Então agora meu intervalo vai de 2 a 5. A distância 5 menos 2 dá 3. Então 1,5, né? Então 2 dá 1,5. Então aqui vai dar 2 mais 1,5. 2 mais 3 sobre 2. Então H. Então nosso H aqui vai ser então 3 sobre 2. Então 2 mais 3 sobre 2 dá 4, 5, 6, 7 sobre 2, né? Depois 10, 5.
Não, desculpa. É o H aqui vai ser o 5 menos 2, que dá 3 dividido por 3, né? Vai dar 1. Então aqui vai dar 3 e 4. 2, 3, 4, 5. Tá certo? É isso, dividido por 3, tá? Que a distância em cada um dos pontos fica igual a 1. De 2 a 3, 3 a 4, de 4 a 5. Então essa integral aqui é aproximadamente, então é 1 dividido por 2, né? O H é 1, multiplicado por o F no ponto 2, então vai dar 3 vezes 4 menos 2, mais o F calculado no 5, então vai dar 3 vezes 25 menos 5, mais 2 vezes os valores que estão no meio, né? Então, 3, aqui vai ser o 3, então 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, menos 3, mais 3 vezes x ao quadrado com x igual a 4. 16 menos 4. Então, isso aqui vai dar meio de 12 menos 2 dá 10. 3 vezes 25 dá 75, menos 5 dá 70. Mais 2 vezes 3 vezes 9, 27. 27 menos 3 dá 24. 3 vezes 16 dá 32. 48. 48 menos 4, 44, né? Tá? Então aqui vai dar meio de 80 mais 2 vezes dá 68, né? Vai dar 2 vezes 68 mais 80 dividido por 2, 108. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá, agora provavelmente... Tá, então a gente fez a 3, agora a 4. Vamos fazer agora a 4. Então o que era essa ideia de fazer a regra de Simpson repetida 2 vezes, então para n igual a 4? Porque como você tem que fazer, repetir a regra de Simpson 2 vezes, lembrar que a diferença assim, da regra de Simpson é que você precisa de 3 pontos para calcular ele da forma simples. Então, se você vai usar... Então, o que você tem que fazer? No nosso caso, a integral de 0 a 1, x à quarta dx. Então, o que você vai precisar? Você tem o intervalo 0, 1. Você quer calcular ele 2 vezes para n igual a 4. Então, o que você tem que fazer? Você precisa de 3 pontos para calcular esse valor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o comprimento do intervalo. O H seu vai ser o comprimento do intervalo dividido por 4, que vai dar 0,25. Tá? Então, por isso que está dizendo que é n igual a 4. Né? Então, você vai pegar o H, vai ser 1/4, que é 0,25. Então, os pontos que você vai pegar vai ser 0,25, 1 meio,
e o 0,75. Tá bem? Então, por quê, né? Porque se usa essa parte e aplica uma regra de Simpson aqui, com esses 3 pontos, depois se aplica outra regra de Simpson para cá. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso x0, esse é o x1, esse é o x2, esse é o x3 e esse é o x4. Bom, como é que era a regrinha, a regra de Simpson? Então, integral de 0 a 1 de x4 dx era igual, vai ser o h sobre 3, então h é 0,25, sobre 3. Aí era aquilo, né? Você calcula a sua função, o seu integrando nos extremos, então é no ponto 0 e no ponto 1. Então vai ficar 0 a quarta, que vai dar 0, vai ficar 1 a quarta, vai ficar 1. Okay? Aí você faz mais 4 vezes a f calculada nos pontos de índice ímpares. Você vai fazer 4 vezes da f calculada no x1, então vai ser 0,25 a quarta, mais esse índice ímpar que está aqui, x3. 0,75 a quarta. Tudo bem? Agora, e os índices pares? Pares você só multiplica por 2. Fica 2 vezes. No caso aqui, os índices pares e que estão entre os extremos só tem um x2, né? Então vai ficar 0,5 a quarta, né? Quarta. Tudo bem? Então aqui vai dar... aqui, ó, o 0,25 é 1 quarto, então aqui vai ficar 1 sobre 12, que é 1 mais 4 vezes... Então 0,25 é 1 quarto. Deixa eu fazer aqui. 0,25... Então aqui vai dar... É 1 quarto, 4 vezes 4, 16, 24, 64, mais o 3 quartos, então 3 quartos, 3 vezes 3, 9, 9, 3, 27, 27 vezes 3, 81, multiplicado por 64, mais 2 vezes, meio é 1 sobre 2, 1 sobre 2 elevado à quarta, vai dar 1 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 8 vezes 2, 16, né? Então aqui vai dar 1 sobre 12, multiplicado por 1, mais... que dá 16, né? 16, 82 sobre 16, mais 1 sobre 8. Que vai dar 1 sobre 12, que vai dar 41, né? 42 sobre 8, que vai dar... Vão dar 42 dividido por 12, dividido por 8, então vai dar aproximadamente 0,437. Tudo bem? Uma dúvida? Professor, Sim? o meu desse daí deu resultado diferente desse valor que o senhor fez. Será que eu fiz alguma conta errada aqui? Não sei, pode ter sido eu também, mas... Mas a ideia foi isso, né? Então você pegou o H, dividiu por 3, aí o F do primeiro ponto, que vai dar 0, né? Aí o F do segundo dá 1, mais 4 vezes os caras que são ímpares, mais 2 vezes os caras que são pares. Pares só tem um meio. Pode ser, se eu fiz a conta rápida aqui, pode ser que também eu tenha errado uma continha aqui, né? Isso aqui.
Vamos ver. Então, nossa função é x à quarta. X à quarta. A gente está fazendo Simpson, né? Simpson. Está fazendo Simpson com... É 4 pontos e vai do 0 a 1? Vai do 0 a 1. 0,20. Ixi. O seu deu 0,20? Isso, deu isso. Então alguma coisa... Professor, seria. O senhor fez 1/64, né? Seria 1/256. Ah, é 256 aqui? E 81/256 também. Entendeu? Aí 1/16 tá certo. Porque é 4 elevado à quarta, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Tá, entendi. É 256, né? Exato, prof. 256. Aqui é 256 também, né? Aham. Beleza, 1,16. Aqui, então... Aí aqui fica... Peraí, aqui vai ficar 64, né? Isso. É porque tem um 4 multiplicando aqui, então fica 64 vezes 4, 16. Isso, 64. Então fica 1/12, 64. Aqui continua o 8, né? Tá, vamos continuar dali, que aí fica mais... Então aqui tá certo, aqui vai ficar 82, tá? 64 mais 1/8. Então aqui vai dar 1/12, multiplicado por... Aqui multiplicou 8 aqui, 8 dá 8 dá 90/64. Mais 1, né? Então vai dar 64 mais 90 dividido por 64 dividido por 12. Agora sim. E vai dar aproximadamente 0,20 alguma coisa, né? Eu aproximei 0,20052, mas é isso aí. 5,2. É isso mesmo. É isso É mesmo. isso aí. Tô vendo a calculadora aqui, é isso. Vai dar aproximadamente 0,20052, né? Prof, o senhor prefere que a gente deixe em valores assim ou em fração? Ah, Ou pode, depende? pode deixar em fração, não tem problema não. Pode deixar em fração, tá? Que eu vou olhar, olho sempre mais assim o desenvolvimento para ver se como que foi executado tá certo, né? Aí as contas, assim, às vezes eu até deixo na fração do jeito que tá aqui, por exemplo, não tem problema. Ok? Legal. Aí a B, também a mesma coisa, né? Só que agora a diferença é que é um cosseno ali, né? Cosseno de x. Integral de 0 a 4 de cosseno x dx. Isso, né? Aí esse intervalo de 0 a 4, então é 1, o 2 e o 3, né? Que você vai fazer aqui e depois aqui. Então, integral de 0 a 4 de cosseno de x dx vai ser igual a 1 terço, multiplicado pelo cosseno de um dos valores extremos, mais cosseno de 4, mais 4 vezes os índices ímpares, né? Que é cosseno de 1 mais cosseno de 3,
mais duas vezes o que fica com os índices pares que estão aqui no meio, que só vai ter o 2, né? Tudo bem? Ok, tá, nesse caso pode, por exemplo, nesse caso aqui pode ser desse jeito aqui, não sei se dá para simplificar, mas não dá, né? Pode ser desse jeito aqui, tá? Precisa substituir os valores desses cossenos pequenos aqui. Legal. Então essa foi a 4. 4. Aí a 5, né? A gente já fez toda essa parte de cima. A 5 eu acho que é tranquilo, né? Tá, então, um trapézio repetido duas vezes, então isso aqui é análogo ao exercício 3, né? Você só vai fazer duas vezes, isso aqui é análogo ao exercício 4, que a gente acabou de fazer. Mais fácil, né? Porque isso, não, é a mesma coisa, né? Você tem que repetir duas vezes também. Então, acho que aqui vocês já vão conhecer o procedimento, o que tem que ser feito, né? Tá, tem a questão 6, que é sobre erros. Então, era sobre erros, né? Então, para erro, a gente tinha uma forma para calcular o erro. Yes. Deixa eu só achar aqui. Se viu na aula 15? Isso. Tá. Então, o erro ao calcular a integral f no intervalo AB pela fórmula de simples é dado por esse erro aqui, menos b menos a sobre elevado ao cubo, sobre 12n ao quadrado, multiplicado por f, duas linhas de xi, para um dado xi específico que está entre o intervalo AB, né? E como é que a gente usa isso nesse caso aqui? Então, o que ele fala? Ele fala lá para a gente que o erro, né? O erro é igual a menos o 0 menos 4, quer dizer, 4 menos 0, né? 4 elevado ao cubo, dividido por 12 vezes o n ao quadrado, né? Então, você está fazendo 4 subintervalos, então aqui é n igual a 4. 4 ao quadrado, multiplicado por uma derivada de segunda, essa aqui é a nossa f. E aí ele calcula num ponto que a gente não sabe qual que é, mas a gente só sabe que o que vai pertencer ao intervalo 0,4. Então, esse aqui é o erro que se comete para fazer essa aproximação. Só que esse que a gente não sabe quem é, né? Então, a fórmula fica meio que não muito... A prova... Isso, ela vai de métodos mínimos quadrados até equações diferenciais. Tá? Leandro perguntou? Tá. Então, o erro é esse. Só que esse que a gente não sabe o que é, então fica meio difícil saber qual que é, na verdade, o tamanho do erro, né? Só que como a f de x ela é bem simples, né? Na verdade, ela é 3x ao cubo menos 3x mais 1. Aí suponha que você quer saber qual o tamanho desse erro, né? Qual o tamanho máximo que ele pode ter. A forma para a gente dar o erro exato, mas a gente não sabe quem é esse ponto QC, né? QC é um ponto aí particular que pertence a 0,4. É difícil de saber. Mas como a expressão da f é diferenciável, até a segunda ordem, é fácil de ver, o que a gente pode fazer é o seguinte. Então, a gente deriva a f duas vezes,
da f' de x vai dar 9x ao quadrado menos 3, e f2' de x vai dar 27x, né? Isso. Aí, ó, para o x, nesse intervalo de 0 a 4, qual que é o maior valor que, em módulo que a f2' de x pode assumir? Então, o máximo no módulo de f' de x... Prof, não é 18x ali? Não, é verdade. 18x. Obrigado. 18x. Isso, valeu. É o máximo da norma da derivada segunda de x para x pertencente a esse intervalo que vai de 0 a 4 é o módulo da f' quando assume o valor 4, que é igual a 18 vezes 4... 18 vezes 4 dá 72. Tá? Então, o maior valor que a derivada duas linhas de f pode assumir com x pertencente a 0,4 é 72. Então, você consegue fazer uma majoração do erro, tamanho do erro, que é dessa forma. Vai ser o 16, 64, né? Aqui vai dar 64 sobre 12 multiplicado por... Ah, não, aqui tem um 4, 4 aqui vai ficar um 4 em cima, né? Então, 4 em cima que é 1/3, né? 1/3 multiplicado... Opa! Aqui é menor ou igual. Multiplicado por esse 72. É 24. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Tá, então, eu só usei essa forma do erro, só que eu estou majorando, né? Porque o maior valor que ele pode assumir é 72. Então, você coloca o módulo. Então, o módulo do erro vai dar esse valor, né? Aqui tem um 4 ao cubo, aqui tem um 4 ao quadrado. Então, só vai ficar o 4 aqui em cima. Aí, 4 sobre 12 vai dar 1/3, né? 1/3 multiplicado, o valor esse valor aqui que a gente não sabe, que é o que se, a gente pode substituir pelo maior valor que ele poderia assumir, que é o 72. Então, vai ficar 1/3 de 72, que dá 24, tá? Então, o maior erro que a gente pode obter usando essa regra de simples com 4 subintervalos é 24. Tá? Tudo bem? Então, é assim que a gente calcula o erro. Depois só tem uma segunda... Isso aqui é a primeira parte, né? Então, a segunda parte era para você comparar. Então, calcular uma aproximação por trapézios. Você pode usar acho que o n igual a 4 também. Tá? Então, você faz calcula a integral pela regra dos trapézios com n igual a 4 desse valor. Então, você vai obter um valor lá, tudo bem? Pela regra dos trapézios. Só que essa integral aqui, né, é um polinômio, então é fácil de integrar. Você também consegue achar o valor exato dessa integração. Aí você compara e vê se esse valor se dá um valor maior do que o 24. Tudo bem? Então, pelo exercício, eu acredito que vai dar um valor um pouquinho maior, tá? Do que 24. Vocês entenderam? Porque aqui, então, o que seria a segunda parte? Por simples, a gente sabe que o erro, assim, mais ou menos, que vai dar, o erro da integral exata, que você consegue calcular porque é um polinômio, ou usando a regra de simples com 4 subintervalos, o erro vai ser menor do que 24. Então, a ideia é só para comparar com o trapézio, né? Aí, então, você vai lá e calcula também para o trapézio, calcula mesmo usando o trapézio, vai dar um valor, aí você compara com o valor exato, então eu acredito que vai dar um valor maior do que 24. Tudo bem? Então, meio que para dizer que a regra de simples aqui dá um valor melhor. Tá? Mas eu quis fazer justamente essa parte do erro, né? Que eu acho que é a parte do erro que é um pouquinho mais elaborada, né? Um pouquinho mais diferente. Alguma pergunta? Tá, a gente calcula o erro antes de fazer as regras, né? É isso? Já é possível, entendeu? Já é possível. Você consegue fazer...
Assim, nos exercícios que tiver lá explícito, se calcule o erro máximo, mas vocês calculam, entendeu? Vocês calculam o erro. Mas vocês veem aqui que é possível você calcular o erro mesmo antes de fazer a conta em si, tá? Tranquilo. E do jeito que a gente obteve aqui, é um erro máximo, tá? O maior erro que você vai cometer aqui seria 24. Tá? Então, na verdade, é bom para checar. Se você calcula essa integral, que você sabe o valor exato, aí você usou a regra de Simpson, e, por exemplo, nesse exercício, se você usar a regra de Simpson com 4 subintervalos, e a diferença é maior do que 24, então você teve algum erro em algum ponto, tá? Porque o erro tem que dar menor do que 24, tudo bem? Então, na verdade, é um bom meio de você verificar, assim, verificar se os seus cálculos estão batendo certinho. Bom, a 7 é... 7 é bem parecido com o que a gente tem feito até o momento, né? Bom, a 7, na verdade, ela é bem parecida, mas eu só queria fazer um esboço dela, porque, para começar, está sendo dada uma função tabelada, né? Você fala assim, como é que uma função tabelada eu vou calcular a integração? Porque é uma coisa que eu venho falando até bastante nessa aula, que para calcular a integral, o que a gente está fazendo? Nas duas formas que a gente não precisa saber, na verdade, como é que é a expressão da função f. A gente precisa saber só o valor da função f em alguns pontos. Então, nesse caso, ó, como você já tem a função tabelada aqui, você sabe o valor da função f nesses pontos, e você quer calcular uma aproximação dessa integral pela regra dos trapézios repetida 3 vezes. Só que o que você pensa? Ó, pensa no intervalo, vai de 1 a 4, e você já está com ele dividido aqui. Ó. Então, vai de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Tá? Então, você vai calcular um trapézio aqui, de 1 a 2, depois de 2 a 3, e depois de 3 a 4. Justamente essas 3 vezes que ele quer. Então, essa integral de 1 a 4 da f de x dx, a gente nem sabe quem é f, né? Mas a gente sabe que essa integral vai ser o quê? Vai ser o h, no caso o h, qual que é o h? A distância de um ponto para outro é 1, tá? Então vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 2, multiplicado pela f dos pontos extremos, né? Que vai ser o f de 1, que é 2, o f de 4, que é menos 1, mais 2 vezes os pontos do meio, que é o f de 2, que é 3, mais o f de 3, que é 2. Tá? Então é isso. Tudo bem? Então aqui vai dar meio de 1 mais 5, 10, né? Que vai dar então 11 sobre 2. Tudo bem? Então esse exercício esse último exercício foi mais colocado para deixar bem claro isso, né? Nesse processo de integração, a gente meio que não precisa saber qual que é a expressão da f, tá? Só precisa saber f em alguns pontos pré-determinados. Então, o que a gente tem feito, na verdade, tem a expressão da f, a gente determina os pontos e calcula a f nesses pontos. Aqui é meio que o contrário, né? Você já tem a função tabelada, ele já está dividido de tal forma que você pode aplicar o trapézio 3 vezes e já tem o valor da função f nesses pontos. Então, você só simplesmente aplica a regra e pronto. Daria, nesse caso aqui, deu 11 sobre 2. Tudo bem? Tá bom? Alguma pergunta? Então a gente acabou a lista 6, né? Legal? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? Legal, então vamos fazer alguns exercícios da lista 7. Professor, poderia disponibilizar a lista 7 pra gente? E não está disponibilizado? Não.
Então, na verdade, ela está 6. Essa 6 vocês não tem? Não, mas eu disponibilizo sim. Mudo. Estranho, eu não coloquei ainda. Não, mas disponibilizo sim, tá? Eu já deve... não coloquei não. Eu já deveria ter disponibilizado, na verdade. Legal. Então, assim, com essa informação que eu não disponibilizei, eu vou fazer o seguinte. Então, o que eu vou pedir na prova, então, vai ser bem básico, que seria só, então, essa primeira parte aqui. Então, lista 7. Então, vamos fazer aqui só um exercício bem parecido que eu possa pedir na prova, né? Então, eu vou fazer só... Na verdade, é tudo igual, tá? Lista 6, na verdade, né? 6, né? Lista 7. A 6 foi de integração numérica. Tá. Então tá errado. Então a lista 7. Tá. Tá, então todos esses são muito parecidos. Então eu vou fazer um aqui que pode ser parecido com o que eu posso pedir na prova. Então você tem lá o nosso problema de valor inicial, e aqui é para aplicar o método de Euler no intervalo 0,1 com h igual a 0,1. Tá? Então vamos fazer A. Então como é que é? Y igual a Y. E Y de 0 é 1. Tá? Então, o que é o método de Euler? O método de Euler é aquele método interativo. O método de Euler é aquele método interativo que a gente faz assim. Então, o y de L mais 1, ele vai ser o y de L, mais o h, que eu passo, multiplicado pela f do xl e do YL. Tudo bem? O método de Euler é simplesmente isso. Não tem muito... Não há muito o que fazer, tá? É isso. Aí como é que a gente faz, né? Então, explicando o exercício, né? Então, encontra uma solução aproximada do valor no intervalo 0,1 com h igual a 0,1. Então, encontrar a solução quer dizer que eu quero encontrar só o valor da solução y em alguns pontos. Quem são esses pontos? Ó, entendi porque você perguntou sobre a integração. Mas o que vai cair na prova, na parte de EDO, ainda mais como não disponibilizei a lista, só vai ser uma coisa muito parecida com o item dessa questão, tá? Então, vai ser simples. Então, você tem o intervalo 0,1 e o h igual a 0,1. O que você vai fazer? Você vai calcular, então, o valor da solução aproximada nos pontos 0, no ponto 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 até chegar a 1. Tudo bem? Então, você vai pulando de 0,1 em 0,1. Tá? É isso que é o exercício. Tá? Então, você pode fazer assim. Ó, você pode fazer assim. Você pode fazer igual que a gente fazia na parte de encontrar zeros, né? Você tinha que o K era iteração. Aqui você vai ter o Y. Aqui você vai ter o X e o Y. Tudo bem? Ah, tá. Outra coisa importante é que o xl mais 1 é o xl mais h só. Tá? Então, esse aqui é o nosso método de Euler. Então, você pode fazer a iteração de uma forma dessa tabelinha aqui, que está aqui, tá? Então, o K é o passo de iteração e o xy é o valor que você vai obter. Tá? Então, vamos lá. Então,
No passo 0, o x0 é o valor dado para você, então o x0 é 0. E o y0 é 1. Tudo bem? Aí no segundo passo, no passo 1, vamos dizer assim, o x vai ser o x anterior mais um h. Quem é um h? O h nosso é 0,1. Tudo bem? Então, deixa eu só escrever, né? Então, h nosso é 0,1. Tá? Então, h é 0,1. Então, 0 mais 0,1 vai dar 0,1. Tudo bem? Agora, o que é um y? Que é um y1, né? Então, o L aqui vai ser igual a 1. Nossa, melhor ter colocado L aqui, então, né? Vou colocar L. Então, quando eu quero calcular o y1, então o L vai ser 0. Então, aqui vai ser y0, que é o 1, mais 0,1, que é o valor de h, multiplicado pela essa f, calculado no ponto 0, 1, tá? O ponto anterior. Só que se eu olhar a função, o f de xy, o f de xy para esse caso é quem? É só o y, né? É só o y. Então, f de xy vai dar aqui f de 0 e 1. Tá? Estou usando essa forma aqui de cima. Tá? Que vai dar 1. Porque f de 0, 1, opa, vai dar 1,1, né? Tá bom? Deixa eu só para ficar mais claro, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Aqui, então, o x é só você, toda vez que você fazer o passo seguinte, o x você vai pegar o x anterior e somar o h é 0,1. Então, 0 mais 0,1 dá 0,1. Agora, o y, você vai fazer assim, você vai pegar, pela essa forma, o y anterior é 1. Beleza? Mais h é quanto? É 0,1. 0,1 multiplicado pela f de xl, yl. Ou seja, é a f do x, y do passo anterior. Então, x é 0 e o y é 1. Tá? Então, aqui vai dar 1 mais 0,1 multiplicado. Quanto que é f de 0,1? Ó, f de xy é igual a y. Então, f de 0,1 vai dar 1. Tá? Então, aqui deu 1,1. Tudo bem? Legal? E aí você continua. Você vai fazer o segundo passo, o L igual a 2. Aqui, então, o que vai ser o x? É o x anterior somado mais o h, que é 0,1. X anterior é 0,1. Se soma mais 0,1, vai dar 0,2. Legal? E aqui, pela forma, é o quê? O y anterior deu 1,1. É 1,1 mais h é 0,1, multiplicado pela f, calculada no xy anterior. X anterior é 0,1, certo? E y anterior é 1,1. Então, aqui vai dar 1,1 mais 0,1 multiplicado pelo f de 0,1 e 1,1. A expressão da f está aqui em cima, né? Só importa a segunda coordenada. Então, aqui vai dar vezes 1,1. Então, vai dar 1,1 vezes 0,1 mais 1,1. Vai dar 1,21. Tudo bem? Sim. Tá, e aí você continua, tá? Então, aqui você vai fazer até chegar no y igual a 1, tá? Mas o passo é sempre o mesmo. Então, você vai para o terceiro passo, vai ser o x mais o h, que vai dar 0,3, né? O anterior mais o h, que dá 0,3. E aqui, vai ser o y anterior, que agora é 1,21. 1,21 mais o h multiplicado pela f do xy anterior. Aqui vai ser o 0,2
e aqui vai ser 1,21. Então, no final, vai ficar 1,21 mais 0,1 multiplicado por 1,21. Vai dar 1,331. Tudo bem? Tá, e aí quando você para, nesse caso aqui, você vai parar até... Você vai executar essas operações até chegar no valor quando o x for igual a 1, tudo bem? Tá? Então tipo, o método de Euler ele é bem simples, tá? Então, é só usar esse processo aqui de iteração para obter o valor da solução nesses determinados pontos. Então, você está obtendo o valor aproximado da solução no ponto 0, no ponto 0.1, no 0.2, no 0.3, até chegar no ponto 1. Tudo bem? E todos os exercícios aqui são tudo da mesma forma, tá? Sempre só para aplicar o processo de iteração. Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui foi a função y igual a y, passo h que a gente escolheu 0.1, foi do 0 até 1, e 10 pontos. Então, só vou colocar, na verdade, a tabela que vocês vão obter até o final. Então, Então, para ajudar vocês a comparar o resultado depois, né? Essa aqui é a tabelinha do resultado para vocês. Tudo bem? Mas isso aqui foi obtido só fazendo essas iterações que ele está fazendo. Então, ele teve 1.21, aí 1.331, né? Passo 3. Então, se continuar, você vai seguir essa tabela aqui, você vai obter esses valores. Tá? Tudo bem? Tá, então eu acho que eu vou parar a revisão aqui. Então, a gente cobriu basicamente, praticamente todas as listas, né? Vou interromper a gravação. Eu vou colocar... Tem os outros exercícios, né? A, B, a, C. Então, só para vocês compararem, eu vou deixar aqui a tabelinha para quando vocês fizerem, para vocês compararem o resultado, tá? Bom, vou interromper a gravação.